Aos herdeiros aí da promessa. Mais certo dizer, a estátua do imperador, o maior imperador do mundo antigo, que era Augusto, tá? Então tinha a estátua dele aqui. Agora a história é história. Não. Alguém esqueceu isso lá, gente? Desculpe. Mas celular e um óculos. Mas tá escrito aqui numa língua que eu não entendo. Não é da Ângela, não é daqui. Esse óculos não é de ninguém. É uma história interessante, porque a gente vê sempre Jerusalém como o local mais importante dessa área. Jerusalém realmente era e hoje ainda é a cidade mais importante para o povo judeu, para os cristãos. Mas naquela época, a maior cidade, a cidade mais importante ao nível imperial era a Cesareia Marítima. O nome, ou a personagem mais importante que é ligada com essa cidade, o construtor dessa cidade era o Herodes, o grande Herodes, aquele que está mencionado no Novo Testamento como perseguidor das crianças. Lembram daquela cena, né? De um lado era um cruel, tá? Mas de outro lado era um grande líder, tá? Odiado pelos judeus, tá? E odiado por quase cada pessoa, tá? Ele matou seus 2 filhos que ele mais amava. Ele era apaixonado por sua esposa, ele tinha 9, tá? Mas uma esposa que se chamava Maria, e ele acabou matando ela também. Ele acabou matando muitas pessoas, mas era um grande construtor. E ele deixou pra gente muitas coisas aqui em Israel. Então tudo que a gente vê em Israel da época de Jesus tem a ver com Herodes, tá? Herodes o grande construtor. Ele constrói a cidade de Cesareia Marítima, que a gente vai ver as ruínas da cidade. Ele constrói a cidade de Jerusalém praticamente. Ele destrói o templo que existia naquela época e reconstrói um grande templo, que era o maior templo do mundo antigo. E ele também constrói vários templos e principalmente ele também constrói Massada, que a gente vai ver lá no deserto. Então, um grande construtor. Mas a maior obra de Herodes aqui, a gente não vai ver infelizmente, mas a maior obra de Herodes aqui foi a construção de um grande porto, tá? O maior porto do mundo antigo. O porto se iniciava aqui e ia 600 metros dentro do mar aberto. Era uma obra gigante. E desse jeito ele conseguiu controlar o comércio de trigo, tá? Comércio de trigo que vinha da Alexandria, tá? Até Roma. Naquela época, se vocês conseguem imaginar assim, um mapa do mar Mediterrâneo, hoje em dia, se a gente quer vir de Alexandria para Roma, a gente pode cortar o caminho, tá? Ir pelo mar. Naquela época não podia, ia pela costa, tá? Então, ele constrói esse porto e ele controla tudo, ganha impostos, taxas, tudo aí, tá? Herodes era um judeu, tá? De um lado era um judeu, mal visto pelos judeus, mas tinha que satisfazer os judeus, mas também os pagãos, tá bom? Os gregos que viviam aqui. Naquela época em Israel, viviam 3 sociedades paralelamente. A sociedade judaica, que tinha seu centro em Jerusalém. A sociedade samaritana, que tinha seu centro lá no Monte Gerizim, tá? E a sociedade grega romana, que vivia no litoral, na costa mesmo, tá? Então ele tinha que satisfazer todo mundo. Então ele constrói aqui uma grande cidade que virou o centro do Império Romano durante 600 anos. E tudo que a gente vai ver aqui foi feito no padrão romano, não no padrão judaico, cristão, padrão romano, uma cidade romana, ok? Então a gente vai ver um pouquinho do que sobrou dessa cidade e do porto. Infelizmente o porto está no fundo do mar. Bom, depois da construção do porto, 100 anos depois, 150 anos depois, a gente não sabe por que exatamente, talvez terremoto, talvez foi mal construído.
tudo caiu, afundou dentro do mar, tá bom? Hoje em dia, ou na próxima vez, a gente pode contratar equipamento de mergulho, a gente pode fazer assim um tour submarítimo ali. Ainda dá para ver ali, de verdade, tem aqui, tem uma loja que você pode alugar aqui equipamento de mergulho e ver as ruínas de baixo, tá bom? Então vão ver, e eu só vou finalizar essa explicação dizendo que apesar de ser um local importante para o Império, e embora Jesus não tenha passado aqui, pelo menos do que a gente sabe, ele não passou aqui, aqui teve um acontecimento importantíssimo na história do cristianismo. Aqui em Cesareia, nesse local pagão. Mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso, tá bom? Então vamos começar a nossa caminhada. Tudo que a gente vê aqui não veio daqui, isso não existe, tá? Veio da Itália. Okay? Então daqui a pouco vocês vão ver as cidades, tá? Como é que são grandes. Então é incrível a construção dessa cidade. Era a construção de uma pessoa, claro, Herodes, com muito poder e com muito dinheiro, que sabia fazer uma logística bem complexa daquela época. O Império Romano não era, para falar de uma forma bem simples, não era brincadeira não. Era um império que controlava o mundo antigo todo, quase. E tinha um poder e tinha uma tecnologia que somente no século XIX conseguiram chegar ao nível da tecnologia deles, tá bom? Tudo tem a ver com construção, cimento, tá? Tinha o cimento. Cimento foi reinventado somente no século XIX. Então, a gente vai entrar agora. Ele curou muitos enfermos, que ele anunciou boas novas, que ele foi preso injustamente, foi crucificado, morreu, foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele contou coisas importantíssimas. E até então o Espírito Santo, que já estava presente ali, estava quieto, não estava se manifestando em nada. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que quando ele citou que através desse nome, através desse Jesus, todo aquele que crê recebe remissão de pecados, a Bíblia não diz que Pedro terminou o seu discurso. A Bíblia diz que o Espírito Santo o interrompeu e se derramou sobre aquele povo. E aí foi o choque que Pedro tomou. Foi quando ele citou remissão de pecados. Parece que o Espírito Santo estava esperando ele citar aquilo. Todo aquele que nele crê recebe perdão pleno, recebe remissão de pecados. É importante toda a informação anterior. Ele veio, ele era um cara gente boa, ele era um camarada de Deus, ele era Deus, ele fez o bem, ele pregou e ensinou paz, amor, ele morreu por nós, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas quando o resumo principal da mensagem era: ele trouxe remissão de pecados, e isso abriu a porta de comunhão para todos aqueles que creem com Deus, para se tornarem agora não somente criaturas, mas filhos de Deus. E isso para mim entre todas essas coisas que de uma maneira tão tocante o Warren descreveu aqui, a gente soma mais isso que para mim também é muito tocante. Saber que o Espírito Santo ficou esperando ele citar. E então, Pedro, fala aí, o principal, aquela morte não foi simplesmente um sacrifício, um martírio, foi algo que propiciou remissão de pecados. E quando Pedro cita isso, é a hora que o Espírito Santo fala: não vou deixar nem ele continuar, porque pode ser que ele, daqui para frente ele estrague a coisa toda. Já que ele falou o principal, agora é a hora, e ele se derramou. E aí a gente entra na história, né? Aí a gente entra na história. Maravilha, né? Maravilha. A pedra-chave, tá vendo? Aqui não tem cimento, tá? Tem somente uma pedra, que é aquela ali, que segura tudo, todos os arcos. Essa é a arquitetura romana. E a gente vai entrar agora no local que fazia parte da sociedade romana. Era uma sociedade, tinha nobres ali, tinha classes, tinha escravos, claro. E tentam imaginar onde a gente está agora. Isso aqui é o quê? Isso lembra vocês do quê? Isso aí. Como é? Jardim. Não, jardim. Agora parece... Aqueduto. Então eu já vou... Esse aqui era um vestiário, tá bom? Bem alto. Só chegaram aqui,
tiraram todas as roupas, tá? Colocaram aqui e entraram nesse local que fazia banho de vapor. Era como se fosse um clube, né? Não sei se no Brasil vocês fazem parte do clube, sócios do clube, mas naquela época era a mesma coisa. Era um local onde as pessoas podiam se associar, fazer amigos. Então, tinha pessoas que eram mais nobres, da classe social mais elevada, mais alta, mas as pessoas entraram por aqui, depois de tirar as roupas, e nessa parte, tá? Eles, pelados mesmo, tá? Eles praticavam esporte, tá? Para suar, para tirar o suor, tá? Aliás, qualquer lugar do mundo vocês vão ver a mesma coisa. Às vezes é maior, às vezes é menor, mas vocês vão ver a mesma arquitetura, tá? A mesma função. Então entrava por aqui, passava pelo esporte, tá? Esse mármore é daquela época, é original. E aí entrava nessa área. Agora no banho tinha 3 setores. Tinha setor de água fria, água morna e o setor mais importante, a gente vai ver agora, que é o vapor. Vamos ver como é que funciona. Agora, se você fosse buscar, podia ser ajudante, podia trabalhar na cozinha, podia trabalhar aqui, podia ser gladiador também, a gente vai ver daqui a pouco, no local onde tem muitas coisas, tá? Mas era escravo, tá bom? Então as pessoas que ficavam aqui, tinha como se fosse uma sauna, e esse era o local da fofoca, das conversas, era um local essencial e importante no mundo romano. Agora a gente vai no outro local, aonde podemos comparar, não se fere, tá? Com o Maracanã daquela época, tá bom? Onde as pessoas